Graças a Deus, irmãos. Domingo passado, vocês assistiram o primeiro bloco dessa série chamada Espada de Fogo, que tem como objetivo remeter para a sua vida verdadeira a legítima autoridade espiritual com base na Palavra de Deus. Eu sei do que eu estou falando, que essa é uma busca constante minha, uma busca diária na minha vida, de manter, apenas não é estar em pé, mas manter-se em pé, manter a espada afiada e poder continuar combatendo o bom combate da fé. Eu sou alvo do satanismo, né? Eu sou alvo de muitos bruxos, eu sou alvo do inferno, eu sou alvo também dos falsos profetas do nosso século. Então, se Deus tem me capacitado e até aqui Ele tem me ajudado, Ele também pode te ajudar, que o Espírito é o mesmo. Então, a ferramenta que eu quero transmitir para vocês hoje é partilhar esse conhecimento, partilhar dessas estratégias que têm nos feito manter-nos em pé, manter a nossa espada afiada, trazendo para nós esse renovo de autoridade dia a dia. Então, no primeiro bloco, nós falamos sobre, às vezes o seu nome não está na lista, né? Então Marcos não estava na lista, não foi escolhido dos 12, mas teve um destaque tremendo, um destaque proeminente. Inclusive Marcos, ele caminhou junto com Pedro. E Pedro, lembra que a comissão de Pedro, vimos o vídeo passado, era de estabelecer os fundamentos da Igreja de Cristo, do cristianismo, né? Então Marcos caminhava junto com Pedro e aprendeu muito com Pedro. Aqui fica uma lição para a sua vida. Você vai precisar de alguém para te ensinar, né? Mas a Bíblia me ensina, mas você precisa de alguém, você precisa de um mestre. Os discípulos não aprenderam sozinhos. O Espírito capacita, mas teve que ter Jesus para ensinar, teve que ter os profetas para apontar o caminho. Nós precisamos de líderes, né? Um bom líder vai ser antes um bom liderado. Ninguém pode ensinar aquilo que nunca aprendeu. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Então aqui fica um incentivo, né, para que você aprenda com a palavra de Deus. Que de repente Deus me usar agora como instrumento para te ensinar, para ser um mestre na sua vida, no sentido de educação, no sentido de apontar o caminho, de agregar conhecimento para você, que assim seja, para a honra do Cordeiro e para a vergonha do inferno. Então Marcos, né, que teve essa proeminência interessante, porque ele escreveu o Evangelho de Marcos, né, ele caminhava com Pedro. Vai estar em 1 Pedro 5,13. E a vossa coeleita em Babilônia vos sauda, o meu filho Marcos. Olha como é que Pedro chama Marcos, meu filho na fé. Assim como Paulo chamava Timóteo. Olha, Timóteo, meu filho amado. Então nós precisamos de pais espirituais, de pessoas que te acolham, pessoas que te protejam, pessoas que te exortem, pessoas que lhe apontem o caminho, pessoas que às vezes têm que te sacudir. Meu irmão, você está errado, cara. Volta para o caminho, olha, acerta o caminho outra vez. Às vezes nós temos que escutar uma palavra mais dura e às vezes a gente fica com esse mimimi, mas falou que eu não queria e vai embora. Quantas pessoas eu falei coisas que Deus queria que eu dissesse, mas eles não queriam ouvir. Foi aquela frase que Jesus disse ao jovem rico: olha, o que eu faço para herdar o reino de Deus? Eu já fiz tanta coisa. Tá bom, vende os seus bens, pega o dinheiro e dá para os pobres. Ele vai embora. Ele escutou de Jesus aquilo que ele não queria. Ele não queria ouvir aquilo. Então nós temos que pagar o preço, às vezes, de escutar aquilo que Deus quer que você saiba. E a verdade, ela é amarga. A verdade, ela é contundente. E para você se forjar um soldado de Cristo, você tem que suportar a verdade. Você tem que se manter íntegro e ver o que a Bíblia diz que é para que você... O que a Bíblia diz para você fazer, né? O que o verdadeiro Espírito de Deus orienta que você faça, né? Então nós vamos observar que todos são importantes, mas algumas pessoas Deus ele vai escolher para fazer obras especiais, como escolheu Pedro, como escolheu Tiago, como escolheu João, como escolheu Marcos, como escolheu Paulo, como escolheu Lucas. Por quê? Por que Deus escolheu? Porque o coração deles estava disposto. Quanto mais você se derrama na presença de Deus, quanto mais, Senhor, eis-me aqui, me lapida, eis-me aqui, Senhor, muda a minha história, muda a minha vida, muda a minha rota. Quanto mais houver essa disposição do seu coração, maior vai ser o poder de Deus na sua vida, né? Esse lapidar, né? Então, a gente vê só esses paradoxos. Judas foi escolhido por Jesus. Judas foi escolhido, né? Ele tinha ali o chamado apostólico, perdeu a bênção porque saiu do norte. Já Marcos, que não foi escolhido entre os 12,
foi tremendamente usado. Então Deus, ele usa, o vento sopra aonde quer, a Bíblia já diz, né? Então Deus, ele pode usar a sua vida tremendamente. Ah, mas eu não sou nenhum profeta, eu não fiz nenhum milagre. E João Batista fez algum milagre? Olha lá, João Batista, o maior de todos os profetas, nascido de mulher. Não há profeta maior a não ser João Batista. Não fez milagre nenhum, já falamos isso em outros vídeos, né? Então, não é um milagre a chancela, mas eu não falo em línguas. E daí, a maior dos dons é o amor. Se você ama a Deus, todo o seu coração, Deus vai te usar tremendamente, como ele usou Tiago, como ele usou João, como ele usou Pedro, como ele usou Marcos, vai te usar, né? Então nós precisamos, para você apontar um dia o caminho para alguém, para você ser um líder, e eu quero que Deus possa forjar no seu coração líderes, porque hoje, queridos, a igreja carece de líderes, líderes de verdade, líderes que amem o rebanho, líderes que chorem pelo rebanho, líderes que entreguem a sua vida no altar todos os dias. Senhor, me santifica, me purifica, líderes que paguem o preço de cruz todos os dias, que passem pelas privações, que passem pelas provações, né? Então nós precisamos ser lapidados por Deus nesse sentido. Então nós vamos precisar de líderes de verdade, que Deus forje em você um líder, né? Assim como Pedro foi para Marcos, como Paulo foi para Timóteo. E como é a característica do líder? Qual a característica que você deve buscar? O líder, ele tem que ser bom, mas ele também tem que ser justo. Como Deus é bom e justo, Deus não foi cruel porque expulsou Adão e Eva do paraíso. Deus foi justo, porque eles escolheram a consequência daquilo que eles plantaram. Então ser bom não é ser bobo. O líder tem que ter essa sabedoria. Entre o meu grupinho de ovelhas, eu tenho ovelhas que são muito bem preparadas, sabe? Tecnicamente falando, absorveram os conteúdos que a gente tem ensinado, assistem os vídeos, leem os livros. Então elas são muito bem preparadas na teologia, entenderam a mensagem do ministério, absorveram o conteúdo. Mas ainda falta, elas têm a humildade da pomba, mas falta a sagacidade da serpente. Às vezes falta ingenuidade demais, não é bom. Porque Jesus, ele era astuto, ele sabia quando a pessoa estava mentindo, quando estava enrolando. Nós temos que ter essa prudência também, porque tem gente que se encosta. Nós temos que ter essa sabedoria, né? Eclesiastes capítulo 3, verso 4 a 6. Há tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar as pedras, tempo de ajuntar as pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora. Então há tempo para todas as coisas. Como é que eu sei então quando alguém realmente está buscando a Deus? Quando você fala um não. Quando alguém suporta o peso do não, essa pessoa tem uma busca verdadeira. Porque enquanto ela está afagando, sim, eu quero, eu estou precisando, Deus me atende, Deus me cura, Deus me transforma, Deus dá prosperidade, você me ajuda, você me escuta, você ora por mim, enquanto é eu, aí quando você fala, hoje não, irmão, hoje eu não posso, hoje não, você não está pronto, agora não vai dar, né? Eu não tenho como te ajudar nisso, essa é uma escolha sua, pronto, bico, né? Bico, na hora. Não, você não vai ser líder, você não está pronto para ser líder, né? E a gente começa com esses mimimis, né? Então Jesus, ele muitas vezes ele teve que ser duro com as pessoas. Senhor, me espera, deixa eu enterrar meu pai, aí depois eu te sigo. Não, vem agora. É agora, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Larga a tua família, larga tudo e vem agora atrás de mim. Não foi duro, foi justo, né? Então às vezes nós temos que ter essa sabedoria. Mateus 10,16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Então, líder, esteja preparado. Você vai ser lançado no meio dos lobos. Portanto, sede prudentes, como as serpentes, inofensivos como as pombas. Nós precisamos ter esse balanço. Precisamos ter a humildade da pomba, mas a sagacidade da serpente. Porque se você não tiver essa sagacidade, vão te fazer de bobo. E me fizeram de bobo muitas vezes. Eu sei disso, ao longo do ministério, eu demorei para aprender, para desenvolver em mim essa sagacidade da serpente, esse discernimento, conseguir ler o ser humano. O ser humano está corrompido pelo pecado, você está. Mas existem pessoas que se aproximam com uma intenção boa, legítima, e depois se contaminam. Outro já vem com uma intenção contaminada, e como é que nós vamos saber?
O poder do não, né? O poder do não. Aí você já sabe quem que essa pessoa está perto ou não, se ela está de verdade do seu lado ou se ela não está, se ela está por interesse, né? E essa história não é nova. Ezequiel passou por isso. Ezequiel capítulo 2, verso 3. Ele disse-me, filho do homem, eu que os envio aos filhos de Israel. Filho de Israel, ao seu próprio povo. Não é que ele está pregando para o ímpio, ele está pregando para os gentios, está pregando lá para outras pessoas. Não, é o seu próprio povo. Você, muitas vezes, dentro da sua própria igreja, vai enfrentar luta. Entre os seus irmãos vai ter grandes lutas, né? E as nações rebeldes que se rebelaram contra mim, a ele e aos seus pais, transgrediram a mim até esse mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração, e te envio a eles. E quero que lhes diga, assim diz o Senhor Deus, e eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Hão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. Faça a sua parte, Deus faz a dele. E tu, filho do homem, não temas, nem temas as suas palavras, ainda que estejam contigo sarças e espinhos, e ainda habitem entre escorpiões, seu próprio povo, seus irmãos na fé, escorpiões, né? Semblante duro. Não temas as suas palavras, vão te ofender, vão te caluniar, vão mentir, não? E nem te assuste com os teus semblantes, vão fazer cara feia para você, vão dizer, você seu rebelde, né? Porque são casa rebelde, eles são os rebeldes. Os fariseus não suportavam Jesus, né? E tu lhe dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são rebeldes. Essa é a sua missão, meu irmão, falar a verdade. Você não está aqui para agradar homens, está aqui para agradar a Deus. Uma pessoa mandou um e-mail para mim, Daniel, eu estou lá no grupo da igreja, eu sou líder de um grupo, mas aí o pastor está roubando, está enganando, tem isso, tem conchavo, tem conluio, tem um monte de coisa, o que eu faço? Cai fora, sai fora dela. Você vai ficar compactuando com erro? Fala a verdade. Se houver arrependimento, bem. Se não houver, bate a poeira do sapato. Você vai ficar dentro de um sistema contaminado, meu irmão, que vai te contaminar também. Vai ser cúmplice disso, que está matando as vidas, que está saqueando o rebanho, que está matando a fé, está matando o sonho, está destruindo a esperança, sabe? Você pactuar com isso. Ou você é de Deus ou não é de Deus. Deus não quer quantidade. Deus, ele precisa de qualidade, que seja essa qualidade da sua vida, né? Então lá, Ezequiel capítulo 3, verso 4. Continuando aqui. E disse-me ainda, filho do homem, vai e entra na casa de Israel. E diz-lhe assim, as minhas palavras. As minhas palavras. Não é o que eles querem ouvir. Não é a palavra que vai acariciar o coração deles, é as palavras de Deus, que muitas vezes confronta, que muitas vezes te motiva a arrependimento. E hoje a palavra que eu menos escuto na igreja é arrependimento. É santidade. Hoje a gente tem a prosperidade, tem a vitória, tem a unção, tem o poder, tem isso, o cajado, e o arrependimento. Está faltando. Haverá, pois, fé na terra quando o Filho do Homem voltar. Nós estamos num momento que o amor está se esfriando. Então que Deus possa usar a sua vida como uma brasa viva para reacender essa fogueira santa, de verdade, genuína no meio da igreja. Que você venha ser uma brasa incandescente, que venha contaminar as pessoas ao seu redor com a bênção de Deus, com o amor de Deus, contagiar as pessoas com o amor de Deus, né? Segmento aqui, vou pôr o óculos que aí a gente não erra. Porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas à casa de Israel, aos seus próprios irmãos. Nem a muitos povos de estranha fala e língua difícil, cujas palavras não possas entender. E eu, os tais te enviaria, né, certamente lhe daria ouvidos. Se você falasse para alguém fora da sua igreja, eu te ouvi, porque ninguém é profeta na própria terra, né? Mas a casa de Israel não quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim, a Deus, porque querem ouvir aquilo que eu quero, que afaga o coração, não o que Deus fala, porque a mensagem de Deus ela confronta, a mensagem de Deus ela exorta, e um líder tem que ter essa intrepidez de falar aquilo que Deus manda você falar, não fazer conluio, não fazer média com as pessoas, né? Porque não me querem dar ouvidos a mim, porque toda a casa de Israel é de fronte obstinada e de duro coração. O duro coração, hoje eu vejo, se nessa época o coração já estava duro, imagina nos dias de hoje, onde o amor está se esfriando.
O coração está duro. Então nós precisamos entrar mais uma vez com amor. Precisamos de líderes verdadeiros, meu irmão. Que Deus toque o seu coração profundamente, que venha forjar em você um líder. Daniel, não tenho referência, seja você a referência. Daniel, a igreja está complicada, está tudo corrompido. Monta uma igreja na sua casa, abre uma célula, abre um grupo de oração. Vamos voltar para a igreja primitiva, meu irmão, que eu recebo de e-mails e pessoas falando: Daniel, não suporto mais. É mentira, é profetada, é palhaçada na igreja, virou um pão e circo. A igreja está contaminada e existe, graças a Deus, honrosas exceções, existe, é o remanescente fiel. Tem muita igreja séria, são as pequenininhas, né? Aquelas que quase ninguém conhece, mas Deus conhece, porque os grandes estão entre os pequenos, a Bíblia já diz isso, né? Então, eu faço parte de uma igreja grande, bonita, tem um louvor maravilhoso, tem luz, tem show, tem espetáculo, tem a balada gospel, tem a festa do boiadeiro, lá na igreja tem a festa junina gospel, tem tudo gospel lá, né? Tá tão parecida com o mundo. Igreja carnal para atrair crentes carnais, né? Então, mas eu sei que tem tanta coisa errada. O pastor trai esposa e rouba e mente, e fofoca e vaidade, isso e aquilo. Cai fora. Cai fora, seja você a referência, começa um grupo na sua casa, seja um líder de um pequeno grupo, são poucos que vão fazer diferença a muitos. Jesus escolheu 12, e olha só o efeito que deu. Se você tiver na sua casa, guerreiro, se você tiver na sua casa 10 pessoas, 8 pessoas, vai fazer uma diferença enorme, vai levantar um enorme exército celestial a seu favor, porque é um pequeno grupo que vai fazer uma grande diferença. Imagina os jogadores de um campo de futebol, né? São 11 jogadores, 10 na linha, né, no futebol de campo, né, e um no gol. 11, né? Aqueles 11 mobilizam toda uma torcida. Às vezes tem 60 mil pessoas no estádio, mais uma multidão que está vendo pela televisão, e está todo mundo envolvido com o movimento daqueles 11 jogadores. Que você seja um jogador, não seja aquele que está na arquibancada só gritando: faz isso, faz aquilo. Vai lá e faz, vai lá e joga, vai lá e faz um gol para Jesus, vai lá e começa a fazer a diferença, vai lá e começa a mostrar que você é um homem de fé, vai lá e mostra que você é capaz sim de amar a Deus acima de todas as coisas, acima dos seus próprios valores, acima das suas próprias vontades, fazer a vontade dele acima de todas as coisas. Mostra lá para todo mundo ver que você tem uma fé inquebrantável, que não importa o que aconteça, está um furacão à minha volta, aparentemente está tudo dando errado. Daniel, Deus está me forjando, a espada está sendo marretada, está indo para o fogo, mas eu estou sendo forjado por Deus, é a uva virando vinho, tudo dá graças, eu continuo agradecendo a Deus. Mostra essa fé, e as pessoas vão ficar deslumbradas com esse seu movimento, e vão querer estar perto, vão querer saber mais sobre isso, vão querer ouvir mais, vão querer buscar conselho de você. Faz a diferença, querido. Nós precisamos de líderes de verdade, que o povo está cansado de mais do mesmo, o povo está cansado de promessas vazias, de palavra que não leva a lugar nenhum. Como falou esses dias um pregador, que até postei na fanpage, que ele chama de cafetões da prosperidade, e falou com muita propriedade, porque esses caras são todos ladrões mesmo, sabe? Estão fazendo uma palhaçada dentro da igreja. Jesus, ele morreu por amor a você, não morreu para que você andasse no Rolls Royce, não morreu para que você tivesse uma mansão de 40 milhões de dólares, não morreu para você andar de jatinho. Ele morreu por amor a você, por amor às vidas, né? Não morreu para fazer uma campanha política para Y ou X ou Z. Jesus não foi um libertador político, foi um libertador de vidas. Ele continua sendo. Faça você a diferença, né? Ezequiel fez a diferença, ele tinha a astúcia da serpente, ele tinha a prudência, né? Mateus 10, 22, e odiados, líder verdadeiro, cristão legítimo, você vai ser odiado. Eu sei o que é isso, eu sei o que é ser odiado. Muitas vezes dentro da própria igreja, receber olhares altivos dentro da própria igreja, receber as costas dentro da igreja que deveria te abraçar, receber dedos apontados dentro da igreja que deveria te estender a mão. Eu sei o que é isso, eu sei o que é ser traído, o que é ser zombado. Eu tenho passado por isso, queridos. Eu sei que se Deus me capacita, Ele capacita você também. Se a minha fé se mantém acesa, porque eu olho para Ele, eu não olho para a tempestade, eu não olho para homens. Embora eu tenha referências, eu preciso ter, né? Tem o Paul Washer, tem o David Wilkerson, tem o Nick Cruz, como eu já falei nos vídeos, né? Mas a minha referência principal é Jesus. Eu olho para Ele porque Ele nunca vai errar comigo, Ele nunca vai errar. Mateus 10, 22, e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O segredo do verdadeiro líder, de você se manter na rota, é a perseverança. Muitas pessoas desistem. Eu vejo as pessoas desistindo no meio do caminho, diante da mínima dificuldade. Deus,
ele não me arruma emprego, Deus está sendo mal comigo, porque eu não estou conseguindo. Vai desistir, meu irmão? Não desiste. Jesus não desistiu, ele lutou até o fim, ele deu seu sangue, seu suor, suas lágrimas por você. Não desiste. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Tem de bom ânimo, você vai vencer também, porque nele você pode todas as coisas. Paulo passou apedrejamento, naufrágio, foi traído, passou tanta coisa. E ele diz: tudo posso nele que me fortalece, nada vai me separar do amor de Deus. É esse amor, esse lastro tem que ter. Como é que eu forjo esse amor? Como é que eu mantenho essa liga acesa? Querido, quantas horas tem o dia? 24 horas, né? Arredondando, na verdade são 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, mas arredondando são 24 horas. Por isso a gente vai ter os anos bissexto e tal, mas não vem ao caso. Bom, 24 horas, né? Então 8 horas a gente passa dormindo, é a média, né? 8 horas estou trabalhando. O que a gente fez com as 8 horas, né? 3, 8, 24, o que eu fiz com as outras 8 horas do meu dia? O que eu fiz? Joguei videogame, fiquei no WhatsApp, fiquei no Facebook, falei mal dos outros, fiz bastante fofoca hoje, fiz contenda, apontei o dedo. Não. O que eu estou fazendo com a minha vida? Assim como 1/3 da nossa vida você tem para você fazer as suas escolhas. Vamos pensar macro agora. Você está com 60 anos. 20 anos você passou dormindo. 20 anos você passou trabalhando. O que você fez com os outros 20 anos? Jesus vai te perguntar: o que você fez com os talentos que eu te dei, com os dons que eu te dei, com os recursos que eu te dei? Você guardou embaixo do colchão? Você lançou sementes na terra fértil? Ou você jogou na pedra? Ou você jogou na areia? O que você fez com os dons? Nós temos que ter essa determinação. Essa determinação mostra a característica de fé. Por isso que os heróis da fé tinham fé, né? Por isso que chama de heróis da fé. Fé é perseverança. Fé significa assim: eu não vou desistir. Isso que é fé. Fé é você ter um olho para um alvo, ter um foco, ter um objetivo na sua vida. Eu vou agradar a Deus e nada mais importa. Meu viver é Cristo, a morte é lucro, Paulo disse. Que essas possam ser as suas palavras, né? Hebreus 11, olha só o que diz aqui. A gente vai estudar isso aqui legal, hein? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, é uma das maneiras de contenção do mal. O mal está em mim, o mal está em você. O ser humano é mau. O ser humano é invejoso, é ganancioso, é orgulhoso, é soberbo. O ser humano tem isso. Porque a essência do mal entrou no coração do homem desde o pecado de Adão. Só que o que contém? O que essas contenções do mal? É a fé. E a fé significa que eu tenho convívio em Deus, é relacionamento com Deus. E se a fé é certeza das coisas que eu não vejo, significa que pela fé eu sei que essa crise vai passar. Pela fé eu sei que essa tempestade vai passar na minha vida. Pela fé eu sei que meu casamento vai voltar a ter aquele amor que tinha antes. Pela fé meu filho vai voltar a estar nas drogas e vai voltar para Jesus, porque eu tenho fé, porque eu acredito. E acreditar não quer dizer fazer barganha com Deus, que eu entrei na campanha, dei R$1.000 para Deus, agora Deus tem que fazer a dele. Eu já fiz a minha parte. Não, Deus não quer seu dinheiro, Deus quer seu amor. Ele quer o seu coração, amar a Deus em todas as coisas. O dinheiro é apenas um reflexo. Agora, se o dinheiro é só moeda de troca, isso não é amor, isso é interesse. Eu já falei em outros vídeos, né? Então fé é certeza, tenha certeza que Deus está forjando em você um líder hoje. Está forjando em você um caráter cristão, que você brilhe, você seja como uma espada de fogo e venha trazer libertação a muitos cativos, né? Pela fé, entendemos que os mundos, no plural, vamos entender isso mais para frente, mais um mistério da palavra, que os mundos, no plural, pela palavra de Deus foram criados. Está no plural aqui, hein? Não está no singular, vamos entender o porquê. De maneira que aquilo que não se vê não foi feito do que é aparente. Como assim? O que eu vejo não é aparente? Dá uma olhada no vídeo chamado A Fé Quântica. Dá uma olhada também no vídeo chamado Caixa de Pandora, a energia mística. Você vai entender o que quer dizer esse texto aqui. Tudo é formado por átomos, que são partículas, só que se comportam também como ondas. Então tudo que você faz, volta para você. O que você semeia, você colhe. Ação, reação, causa e efeito, né? Pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho do que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons. Então ele fez o que ele tinha de melhor para Deus. Está vendo? Não é dinheiro, é dom, habilidades, né? E por ela, depois morto, ainda fala. Ou seja, mesmo que um dia acabe a sua missão na terra, os seus frutos vão estar aqui. O eco das suas palavras vão estar ao seu redor.
vão lembrar de você. Como lembro até hoje do David Wilkerson, das palavras de sabedoria, até hoje ele ensina, até hoje ele exorta, até hoje ele aponta o caminho, como lembramos de todos os apóstolos, como lembramos de todos os profetas, porque deixaram marcas profundas na terra. Deixa uma marca profunda, querido. Deus não deixou você aqui apenas para passar pela vida. Trouxe você aqui para fazer parte de uma história escrita por Ele, onde você tem um papel importante. Mas eu não estou na lista, mas você pode ser o Marcos. Você pode ser o Lucas, né? Então quem sou eu para dizer? Né? É Ele que escolhe, mas você tem que ter um coração disposto a obedecer, né? Pela fé, Enoque foi transladado. Opa! Enoque foi transladado. Não está escrito arrebatado. Quem foi Enoque, né? Então vale a pena como estudo complementar, né? Não tem assim um elemento teológico, de você dizer que vai mudar a sua vida espiritual, como história, tá bom? Vale a pena ler o livro apócrifo de Enoque, tá? São 3, lê o Etíope, o livro apócrifo de Etíope, o de Enoque. Esse sim é interessante. Tem muita coisa histórica ali que vale a pena ser retido, muita coisa interessante. Você vai ver que a Epístola de Judas tem muita coisa que bate ali com o livro de Enoque também. Então Enoque foi transladado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o transladara, visto que como antes da sua transladação, alcançou o testemunho que agradara a Deus. Enoque foi transladado, não está escrito arrebatado, hein? Vamos ver uma coisa, então, o que aconteceu? Muitas pessoas queriam matar Enoque. Enoque era um profeta, e ele falava aquilo que o povo não queria ouvir. E essa ideia do apedrejamento já é antiga, viu? Você fala o que o povo não quer ouvir, eles te dão pedra, né? Queriam apedrejar Jesus, apedrejaram Paulo, apedrejaram Estevão. Então tenha certeza, você está falando aquilo que Deus quer que você fale, vão te jogar pedra. Eu recebo muita pedrada, né? Mas Deus é o meu escudo, né? E no escudo da fé eu estou protegido. Então não fica preocupado com o que falam, porque vão falar assim. Então quem mais foi transladado? Vou pegar aqui para a gente finalizar esse bloco, Atos capítulo 8, verso 26 a 40. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para o lado sul, ao caminho que desce a Jerusalém para Gaza, que está deserta. O anjo falou para Filipe. Por que o anjo falava com Filipe? Porque Filipe amava a Deus, porque Filipe caminhava com Jesus, porque Filipe não era um cristão de fachada, porque ele dava o melhor para Deus, então ele recebe o melhor também, né? E levantou-se e foi, ele obedeceu. Quando Deus manda, ele obedece. Não é que Deus manda, não sei, Deus mandou dar R$1.000, eu não vou dar 1.000, eu vou dar 50. Deus mandou ir lá visitar aquela pessoa, mas eu estou tão cansado hoje. Deus mandou fazer um jejum, eu estou com fome. Filipe obedecia, né? E levantou-se e foi. Eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava sentado em seu carro, né? As pessoas carregavam ele, e lia o profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E Filipe foi caminhando do lado. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: entendes tu o que lês? Filipe pergunta para o etíope. E ele diz: como poderei entender se alguém não me ensinar? Vendo só? Precisamos de mestres. Precisamos de pessoas que nos apontem um caminho. Você pode apontar o caminho de muita gente, né? Como que eu vou entender se ninguém me ensinar? Então rogou Filipe que subisse com ele. E subiu ali. E no lugar da escrita que ali estava escrito: foi levado como ovelha ao matadouro. E como está mudo o cordeiro diante da tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado do seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo eunuco a Filipe, diz: rogue, de quem está falando o profeta? E de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe, abrindo a sua boca, começando na escritura, ele anunciou o nome de Jesus, né? Indo eles ao caminho, chegaram ao pé de alguma água, e disse eunuco: eis aqui a água, quem pede que eu seja batizado? Olha o desejo. O povo está desejando ser batizado. O mundo está carente, está sedento da palavra verdadeira. O mundo quer esse Jesus que dá paz, esse Jesus que ama, que acolhe, que protege. Não é um Jesus que vai dar dinheiro, não é um Jesus que vai dar casa, não é um Jesus que vai dar carro. É um Jesus que ama, é um Jesus que acolhe. Eu quero ser batizado. Olha só a sede desse eunuco, que Filipe estava na hora certa e obedeceu. Quando você obedece, você vê os frutos ao seu redor, né? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o seu coração? Respondeu ele: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus.
creio. E por ele crer, e mandou parar o carro, e desceram ambos na água, e tanto Filipe quanto o eunuco então o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Arrebatou, não está escrito transladou, arrebatou Filipe. E Filipe se achou em Azoto, e foi indo passando e anunciava o evangelho a todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Então Filipe foi transladado. A palavra está dizendo arrebatado, mas ele foi transportado de um lugar para o outro, né? Deus fez isso. Será que isso aconteceu também com Enoque? Né? Será que aconteceu com Elias? Esse estudo vai trazer esses esclarecimentos para vocês. Finalizando aqui, Isaías capítulo 7, verso 14 a 15. Que texto que eu nunca estava lendo? Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e o chamará o nome de Emanuel. E manteiga e mel comerá, e quando ele souber rejeitar o mal, escolher o bem. Então, de quem é esse Emanuel? É a mesma coisa citada em Mateus 1,13. Será chamado Emanuel. O que é Emanuel? Emanuel quer dizer Deus conosco, é o verbo que se fez carne, Deus conosco. Isso é o termo Emanuel. Jesus é uma palavra que vem do hebraico que significa Salvador. E Cristo é ungido, o Messias. Então Deus está conosco, o verbo se fez carne. E é esse verbo que se fez carne que Filipe apresentou em Eunuco. Que você, querido, possa ser usado por Deus para apresentar esse Jesus verdadeiro, esse Jesus que ama, esse Jesus que acolhe esse mundo, que muitas vezes está conhecendo só um Jesus que está distribuindo dinheiro, só um Jesus que só fala na cura, mas um Jesus que não está falando de renúncia, um Jesus que não está falando de arrependimento, um Jesus que não fala de tomar a sua cruz e me segue. O mundo precisa ouvir essa verdade. Que Deus use você, querido, como instrumento para anunciar essa verdade. E no próximo bloco, no próximo vídeo, a gente vai entender o porquê que Elias foi arrebatado, ou será que foi transladado? E Enoque? E por que então que foi feita a citação de Moisés ao lado de Elias? Qual é esse mistério? Quem são as duas oliveiras do Apocalipse? O que vai acontecer? Né? Então aguardem o próximo vídeo, Espada de Fogo, forjando a verdadeira autoridade na sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde.